Pessoal, então vamos iniciar a parte de unidades de medida. Como eu tinha, não sei se eu comentei com vocês, eu recomendo bastante que você retome aquela tabela de conversão de unidades, tá? Que ela é muito boa para esse momento. Lá na parte de materiais eu coloquei, então eu vou gravando aqui minha tela, eu vou abrir o aplicativo do Google Sala de Aula, em que a gente tem então a matéria de mecânica dos fluidos. Eu tô abrindo aqui pelo tablet no aplicativo, tá? Se eu venho em atividades, eu tenho aqui primeiro aquela parte do que eu tinha falado, né? Horário para os acordos, para os encontros síncronos, dia da semana, o plano de ensino, algumas dicas para a gente estudar durante o ensino especial, já a videoaula postada e alguns slides que a gente vai usar, tá? Os primeiros slides são esses aqui de baixo, tá escrito slides aqui. E nos materiais teóricos, se eu clicar, eu tenho aqui tabela de conversão de unidades aqui no final, ok? Então, eu tenho aqui o livro do Brunetti, o livro do Sengel e algumas outras apostilas muito interessantes, tá bom? Então, isso aqui é o que vai aparecer para vocês quando vocês clicarem na plataforma, né? Então, a gente tem também um monitor que é o Amazonino, e ele vai estar então disponível também para dúvidas via WhatsApp, e aí nas aulas síncronas ele vai também estar de encontro, né, com a gente. Vou voltar aqui. Então, eu tenho então aqui a parte de unidades de medida. Você vai ter já a sua tabela de conversão de unidades na mão. E vamos começar então essa parte. Eu sei que alguns vai ficar um pouco repetido essa parte, porque a gente já teve um pouquinho dessa matéria, tá? Mas é bom retomar. Então, unidades e grandezas, grandezas ou dimensões são nossos conceitos básicos de medida, como comprimento, tempo, massa, temperatura, tá? Medir é sempre comparar, ok? Eu posso somar, por exemplo, 8 gramas com 5 gramas, mas eu não posso somar 8 gramas com 5 metros, tá? 8 gramas com 5 quilos eu também só posso somar se eu fizer a conversão ou de um número ou do outro, ok? Então, por que na engenharia é tão importante, né, a gente entender de conversão de unidades? Porque o tempo todo a gente vai estar sempre somando números que são reais, né? Que estão dentro da nossa realidade mensurável, ok? Eu posso, por exemplo, multiplicar ou dividir. Eu posso multiplicar ou dividir, sim, números com grandezas e unidades diferentes, tá? Mas eu não posso somar ou subtrair. Bom, sistema de unidades. A gente tem, então, unidades básicas, por exemplo, segundo, unidades múltiplas, que seriam, por exemplo, frações de unidades básicas, milissegundo, milímetro, né, quilômetro, unidades derivadas, que são definidas a partir de 7 unidades básicas. A gente tem basicamente 3 sistemas de... A gente tem basicamente... isso mesmo, 3 sistemas de medidas, né? Eu tenho o sistema internacional, que é o mais utilizado. Bom, com relação ao sistema internacional, a gente tem aqui as unidades básicas do sistema internacional, que seriam, então, comprimento, massa, comprimento em metro, massa em quilograma, tempo em segundo, corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin,
quantidade de substância em mols e intensidade luminosa em candela, tá? Para você entender bem, né, o metro é o comprimento do caminho percorrido pela luz durante 1 micrômetro de intervalo de tempo de 1 dividido por segundos, tá? E os segundos são os ciclos, né? Tantos ciclos de radiação correspondente à transição específica do átomo césio no estado sólido a 0 Kelvin. E assim sucessivamente, por quê? Então, cada uma dessas unidades são referências a partir de uma situação específica experimental, tá? Então, eu tenho aqui as outras unidades derivadas do sistema internacional: área, metro quadrado, metro cúbico, metro por segundo velocidade, metro segundo ao quadrado aceleração, e aí assim por diante, tá? Unidades derivadas com símbolos especiais, então eu vou frisar aqui as unidades de potência, energia, pressão e força. Essas são as mais importantes para o que a gente vai aprender aqui nessa matéria, tá? Então, essas aqui você vai ter que ter ela bem organizada aí na cabeça. Então, um Newton é metro vezes quilograma dividido por segundo ao quadrado. Pascal é Newton dividido por metro quadrado. Se eu substituir, eu tenho ali a outra derivação. Joule, eu tenho Newton vezes metro ou Pascal dividido por metro cúbico. E aí, se eu rearranjar isso, eu tenho a unidade, a expressão em termos básicos, tá? Potência é watt, joule por segundo. Então, eu tenho aqui também, nos outros sistemas de unidade, eu tenho o sistema CGS, e aí tudo vai estar em termos de centímetro, grama e metro, tá? Esse aqui é escuro. Centímetro, grama e metro. Eu tenho o sistema MKS, e aí eu vou ter, então, tudo em termos de metro, quilograma e segundo, tá? Ou seja, eu tenho aqui no sistema MKS quilograma força, que vocês vão ver, então, em alguns exercícios. Então, a gente sempre trabalha, tenta trabalhar o máximo possível no sistema internacional, tá? No sistema imperial britânico ou americano de engenharia, eu tenho, então, aquelas unidades mais difíceis, mais difíceis não, ou mais atípicas, né? Então, unidade de pé, que é feet, unidade de jarda, unidade de galão, unidade de libras, onça, milhas, tá? Polegadas, tá? Então, são unidades mais atípicas, ok? Tudo isso também faz referência a alguma situação. Por exemplo, a unidade jarda é a unidade da distância entre a ponta do nariz e o polegar com o braço estendido do rei Henrique I. Então, isso tudo são unidades baseadas em alguma situação. Bom, então vamos fazer alguns exercícios práticos para que a gente consiga entender, então, essa parte de conversão de unidades da melhor maneira possível, tá? Aqui eu tenho 2 exemplos. Um exemplo em que eu quero transformar 100 metros em pés, e outro exemplo que eu quero transformar 1.100 pés por segundo em milhas por hora, tá? Então, eu vou começar aqui pelo primeiro exemplo. Vou escrever 100 metros, tá? 100 metros,
e quero transformar para pés. Então eu vou lá para a tabela de conversão de unidades, eu tô com ela aberta aqui no meu computador e aí tô dando aula aqui no tablet, mas você tem a sua tabela de alguma forma aí pertinho de você para que você consiga entender. Na tabela de conversão de unidades, a linha que se refere a comprimento tem lá 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros, que é igual até 3,2808 pés. Então, eu tenho aqui uma razão e proporção de 1 metro para 3,2808 pés, tá? Sempre coloco essa relação em que dê para eliminar. Tô testando esses aplicativos aqui. Acho que não deu bem. Em que dê então para eliminar esses termos de unidade. Porque tem uma outra coisa escrita aqui, aí não deu para fazer, mas eu já... Para eliminar o metro com metro, tá? Então, eu vou ficar aqui, eu tenho que multiplicar 100 vezes 3,2808, que vai ficar 3,08 pés, ok? Então, essa é a melhor maneira aí de se resolver uma conversão de unidades. Eu tenho aqui também uma outra opção, um outro exemplo, em que eu tenho 1.100 pés por segundo para transformar em milhas por hora. Então, eu tenho que fazer uma conversão estratégica, tá? Pego uma das opções e vou converter primeiro. Vou fazer a conversão primeiro da opção mais fácil, que seria segundos para horas, tá? Eu sei que 1 hora, tá? Tem 3.600 segundos, tá? Tem 3.600 segundos. E assim eu consigo eliminar, por exemplo, um segundo com outro segundo, ok? Agora, eu sei que de pés para milhas, se eu voltar novamente naquela linha do comprimento, eu tenho que 3,2808 pés vai ser igual a 0,000006214 milhas. Então, vou escrever aqui 3,2808 pés, 0,00030 6214 milhas. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso, então, eliminar o pé com o outro pé aqui, tá? E vou fazer a multiplicação aqui do lado com a calculadora. A calculadora é muito importante, então faça junto comigo a continha. 1.100, desculpa, vezes 3.600 vezes 0,0006214 enter dividido por 3,2808 deu 700, vou fazer aqui em azul, 750,04 milhas por hora, ok? Milhas por hora.
aqui, conversão de unidades, assim, eu tenho aqui um caso especial, né? Eu tenho o caso especial do quilograma-força, que é uma unidade de força, não é uma unidade de peso, não é uma unidade de massa, perdão, uma unidade de peso, tá? Quilograma-força. Quilograma-força é a força exercida pela massa de 1 kg na gravidade terrestre, ok? Então, algumas ideias, assim, de quilograma-força, às vezes a gente fica um pouco confuso ou conturbado com essa ideia da unidade de quilograma-força. Então, isso é só para reforçar. E, analogamente, eu posso pensar na unidade de libra-força. Eu tenho libra-massa e eu tenho libra-força. A libra-força é a mesma coisa. É a ideia de uma libra-massa na gravidade terrestre, sendo que a gravidade terrestre, em termos de força e segundos, é 32,17 pés por segundo ao quadrado. Então, massa é a quantidade de matéria e o peso é a força, né, necessária para suportar essa massa em uma determinada gravidade. Ok? Outro exemplo, então, que eu quero dar é o exemplo de 400 polegadas cúbicas dia para centímetros cúbicos hora. Então, eu tenho aqui, eu vou dar um pequeno zoom aqui para a gente conseguir trabalhar melhor. 400 polegadas por dia, polegadas cúbicas dia, e eu quero transformar isso em termos de centímetros cúbicos hora. Eu vou começar novamente pela ideia mais fácil para mim, que seria transformar dias em horas, ok? Pela ideia mais fácil, vou começar pela parte mais simples. Eu sei que um dia tem 24 horas, ok? Um dia tem 24 horas. E eu já começo, então, eliminando, então, essa parte mais simples. Consegui eliminar, então, a parte mais simples, tá? Eu sei que o comprimento de uma polegada, né, uma determinada polegada para centímetro. Se eu voltar lá naquela relação de comprimento, eu tenho que 100 centímetros é igual a 39,37 polegadas, tá? Int é igual a polegada, ok? Int polegada. Ou in é a abreviação disso, ok? A abreviação disso. Então, retomando, eu tenho que 39,37 é igual a 100 centímetros. Mas, Agnes, é cúbico, então como é que eu faço? Bom, então se é cúbico, eu vou elevar todo mundo ao cubo, ok? Elevar todo mundo ao cubo. Isso aqui vai ficar, então, consigo, então, eliminar esse trecho com esse trecho aqui. Fazendo essas continhas aqui, então eu vou fazer a continha aqui com você, ao vivo, tá? Ao vivo. Vou reescrever isso aqui, 400 vezes 100 elevado ao cubo, 100 vezes 100 vezes 100, correto? Isso vai dar o quê? Isso vai dar 1 milhão.
dividido por, isso aqui tá na unidade de centímetro cúbico, isso aqui dividido por 24 vezes 39,37 elevado ao cubo. Eu tenho, então, que 61.023,38. Vou deixar duas casas apenas, depois eu viro. Divididos por hora. Ok? Isso aqui vai me dar, então, vou fazer a continha. Vezes... Então, os 400 vezes 1 milhão, divididos por 24 e divididos por 61.023,38. Isso aqui vai me dar uma resposta de 273,12 centímetros cúbicos por hora. Se eu fiz todas as continhas certas, é isso, tá? Posso ter cometido algum engano aí no meio desse caminho, mas o que eu queria mostrar aqui é como é que eu converto essa unidade em termos cúbicos, tá? Como é que eu vou converter essa ideia em termos cúbicos, ok? Em algumas literaturas, eles trazem, por exemplo, a ideia de fatores de conversão, tá? Que são números que vão dar essa equivalência de unidade, tá? São razões adimensionais que são multiplicadas por qualquer número e suas unidades, né, associadas, e aí esse fator de conversão ele tem basicamente o objetivo de facilitar a resolução dos problemas de engenharia, tá? Algumas fórmulas de engenharia já vêm com esses fatores de conversão e aí você vai ter que usar, por exemplo, determinadas unidades específicas em cada termo daquela fórmula. Eu não vou fazer demonstração de fatores de conversão, mas eu quero que a gente retome aqui a parte de consistência dimensional. A consistência dimensional, ela te abre um leque de opções para que você faça um entendimento muito profundo sobre qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. A ideia de consistência dimensional, ela é muito, muito, muito importante para que você caminhe dentro da engenharia com mais facilidade possível. Então, a ideia é que cada termo somado, por exemplo, numa equação, ele tem que ter a mesma consistência dimensional, ou seja, eu só posso somar termos que estejam na mesma unidade. Lembra? Bem na primeira parte da aula a gente falou que metro eu posso somar com metro, mas quilômetro não posso somar com metro. Eu também não posso somar um termo que está em segundos com um termo que está em metros. Eu só posso somar coisas que estão na mesma unidade. Só posso somar termos ou subtrair termos na mesma unidade, tá? Então, subtrair ou somar termos na mesma unidade. Ou seja, eu tenho que ter formulários, tá? Que tenham equações consistentes em termos dimensionais. Vamos ver aqui um grupo, um termo adimensional que a gente vai estudar muito aqui nessa matéria de mecânica dos fluidos. Esse termo se chama número de Reynolds. O número de Reynolds é um número que representa o tipo de escoamento que esse fluido está fazendo, tá? Eu não vou adentrar muito no que é o termo de Reynolds, mas esse número é um número adimensional, ou seja, ele não tem unidade. Ou seja, todas as unidades que compõem essa fórmula, elas têm que se eliminar no meio do caminho, senão eu estou com alguma coisa errada, tá? Ou seja, se eu fizer a demonstração aqui para vocês, no que é o número de Reynolds, vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Eu tenho que o número de Reynolds, então, é o diâmetro de uma tubulação
vezes a velocidade desse fluido, então diâmetro em centímetro, velocidade em centímetro por segundo, vezes a densidade do fluido, dividido pela viscosidade desse fluido, ok? Para eu entender, para perceber se esse termo de Reynolds ele está consistente dimensionalmente, o que eu devo fazer, tá? Qual a minha estratégia? Eu vou entender quais são as unidades de cada termo aqui, cada terminologia. Então, diâmetro está em centímetros, vou colocar aqui a unidade de centímetros, vezes a velocidade, que está em centímetros, vezes segundo, eu vou colocar aqui segundo a menos 1, tá? Vezes a densidade, que está em grama, dividido por centímetros cúbicos, eu botei aqui centímetros a menos 3, então o termo que divide, né, eu consigo colocar num potencial negativo, e dividido pela viscosidade, que é grama vezes centímetro a menos 1 vezes segundo a menos 1, tá? Então, estou usando essas terminologias aqui para que também você dê uma retomada aí nesse conhecimento. Eu vou reorganizar essas ideias aqui, tá? Vou reorganizar aqui. Vou passar o que é para cima e vou passar o que tem que ser para baixo. Ou seja, o que eu vou fazer? Esses termos que estão negativos, eles passam para baixo positivos. Os termos que estão positivos embaixo, ele passa para cima, negativos embaixo, ele passa para cima positivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui centímetro vezes centímetro. Este segundo aqui, que está a menos 1, vou passar aqui para baixo. Vezes grama. Esse centímetro cúbico, vou passar para baixo, positivo, tá? O grama continua a mesma coisa. Centímetro a menos 1, passo para cima, centímetro. E esse segundo, passo para cima, segundos, ok? Então, todo mundo que era para ir para cima, para baixo, já foi para o seu lugar. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro cúbico. Então, eu consigo o quê? Eliminar esse termo aqui. Grama, vou trocar de cor aqui só para ficar mais didática. Grama eu consigo cortar contra grama aqui. E esse segundo eu consigo cortar com outro segundo. Ou seja, eu tenho um número de Reynolds adimensional, tá? Então, adimensional. Não tenho unidades aqui no número de Reynolds. Eu consigo também, por exemplo, avaliar uma outra ideia aqui, que é a ideia de variação de pressão ao longo de uma tubulação, tá? Que tá em outras unidades aqui. Repare que eu tenho aqui libra-força, eu tenho pé, eu tenho libra por pé vezes segundo. Então, eu tenho aqui... eu não estou trabalhando no sistema internacional, estou aqui num sistema inglês. Então, vamos avaliar aqui essa consistência dimensional. Então, eu tenho aqui variação da pressão. Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui para facilitar a minha vida. A variação da pressão vai ser, então, em termos de unidade, tá? O 14 é um número inteiro, ele não tem unidade. Esse 14 poderia ser um fator de conversão? Poderia. Em outros tipos de fórmula, sim, mas nesse caso eu não tenho. L é comprimento, ele tá me dizendo aqui que tá em unidades de pé, tá? V é velocidade, pé vezes segundo a menos 1, vezes, então, essa unidade de viscosidade, que é libra, força a menos 1, força não, pesa a menos 1, segundo a menos 1,
ok? E depois eu tenho diâmetro ao quadrado. Diâmetro que está em pés ao quadrado. Então, eu elevo ao quadrado também o termo da unidade, ok? Então, aqui eu vou fazendo as eliminações. Eu tenho aqui, ó, P ao quadrado, eu já consigo eliminar aqui. Beleza? Então, já consegui fazer uma eliminação. Ele me fala aqui no exercício que essa variação de pressão, ela está em termos de libra-força dividido por pé ao quadrado, tá? Então, eu tenho que chegar nesta unidade aqui no final. Esse é o objetivo. Então, isso aqui vai ser igual, então, a libra divididos por pé divididos por segundo. Mas, Agnes, não deu o termo de libra-força. Bom, então agora você vem aqui. Se você vier aqui na tabela de conversão de unidades, você vai entender que esse libra aqui é libra-massa, tá? Essas libras aqui. Uma libra-força, ela é igual a, se você for lá no termo de força, tá? Na segunda linha, fala assim, uma libra-força é igual a 32,174 libra-massa vezes pés divididos por segundo ao quadrado, ok? Isso aqui é o termo são os termos, né, de unidades. Então, como que vai ficar essa continha aqui? Se eu isolar aqui, ó, o termo... Se eu isolar aqui o termo... Meu Deus. Se eu isolar o termo aqui de libra-massa, eu consigo chegar ao termo de libra-força, tá? Ou seja, aqui, ó, fazendo um rearranjo, tá? Ou se eu isolar ou se eu passar ele multiplicando. Melhor é passar multiplicando mesmo. Então, eu sei que uma libra-força é 32,174 libra-massa vezes pés dividido por segundo. Então, eu vou passar esse segundo ao quadrado para cá, para cima, porque ele é o termo que estaria embaixo dividindo, mas por uma questão de facilidade eu vou passar para cima, tá? Eu consigo, a partir disso, então, eliminar a libra-massa, tá? Eu fiquei, então, com esse segundo aqui. Fiquei aqui com o segundo ao quadrado. Esse segundo eu corto aqui. Esse aqui, eu errei aqui no termo, viu? Porque ele era ao quadrado aqui, ó. Repara que eu tenho dois termos de segundo. Então, segundo ao quadrado cortou com outro segundo ao quadrado, tá? Então, esses termos aqui se cortaram. E aí, eu vou ficar aqui com um termo de libra-força por pé ao quadrado, tá? E eu tenho também o número 32, mas que também não vai fazer diferença, porque a gente está falando de consistência dimensional e não, né, não em termos numéricos. Então, eu fiquei, então, libra-força dividido por pé ao quadrado, que vai ser igual a libra-força dividido por
termo de pé ao quadrado também. Então, repara que eu tenho aqui, ó, pé com outro pé, eu vou ficar com pé ao quadrado aqui. Então, este termo aqui é esse termo aqui e o outro aquele lado ali. Então, isso aí tudo para entender a parte de consistência dimensional. Então, lembrando que esse termo aqui tá lá na tabela de conversão de unidades, tá? Isso aqui tá lá na tabela de conversão, para que você entenda, na segunda linha, onde está escrito força. Ok. A parte de consistência dimensional do número de Reynolds a gente já fez, tá? Essa ideia de exercício. O que eu gostaria que vocês fizessem, então, fizessem essa lista aqui de 7 exercícios, tá? Para que a gente lá na aula online, lá na aula síncrona, tá? Na aula síncrona, a gente vai o quê? A gente vai fazer esses exercícios na aula síncrona, mas aí também focando nos exercícios que vocês não entenderam como fazer. Então, esse exercício aqui ficou para você fazer durante essa semana, para que na aula síncrona a gente resolva, tá? E aí, na sequência, também eu passo a lista 1 da atividade 1 dessa semana, tá bom? Bom, obrigada a todos. Espero todos lá na aula síncrona pra gente resolver esses exercícios, tá bom? Obrigada, até mais.